Olá você, tudo bem? Estamos começando agora o programa Notícias Comentadas com o nosso professor, doutor, advogado, jornalista, doutor Orlando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Clodoaldo e telespectadores. Estamos aqui para falar sobre assuntos relacionados com notícias. Notícias dadas nós recomendamos aqui. E são assuntos que interessam a nossa sociedade. Doutor Orlando, tornou-se uma febre aí os empréstimos consignados. Diariamente nós vemos aí inúmeras publicidades, muitas empresas de crédito oferecendo crédito, inclusive aí para os aposentados com taxas especiais. A imprensa tem divulgado bastante, eu gostaria que o senhor comentasse o que a imprensa tem divulgado sobre esses empréstimos consignados. Empréstimos consignados. Esses empréstimos são regulados pela Lei 1046 de 50. A lei é de 1950. O que é o empréstimo consignado? O empréstimo consignado é quando o aposentado vai ao banco, faz o empréstimo e o banco recebe da aposentadoria dele. Esse que é o empréstimo consignado. Você anda pelas ruas aí, você vê as mocinhas, entre aqui e tal, leve seu dinheiro e pague em 50 meses, 60 meses. Este é o empréstimo consignado. Meus amigos, há um detalhe muito importante sobre esse detalhe, sobre esse tipo de empréstimo. É o seguinte, quando morre, a pessoa que tomou o dinheiro emprestado, automaticamente a dívida fica quitada. A viúva não é obrigada a pagar o saldo devedor, diz a imprensa. Um jornal de Porto Alegre, jornal de Brasília, outros comentaristas, outras emissões têm comentado isso. E o Clodoaldo está aí com a decisão de Porto Alegre, do Tribunal de Justiça de Porto Alegre. E aqui em Londrina, perante a Justiça Federal de Londrina, Dona Air Ferreira entrou com uma ação também. Entrou com uma ação pedindo que declare nulo o saldo devedor deixado por seu marido. Vamos ver o que diz o tribunal lá, Clodoaldo. É da 15ª Câmara Civil da comarca de Santa Cruz do Sul. E foi julgado aí pelos desembargadores Vicente Barroco de Vasconcelos e desembargador Otávio Augusto de Freitas Barcelos. O Clodoaldo, leia textualmente como decidiu o tribunal aí. Ação de anulação de contrato de empréstimo cumulado com... Ação de anulação de empréstimo... De contrato de empréstimo... Cumulada com indenização por danos morais... Danos morais e materiais. Ajuizada por Elci Severo, para declarar a inexigibilidade da dívida oriunda do contrato de empréstimo. Doutor. Para declarar a inexigibilidade da dívida do empréstimo. Declarar a inexigibilidade da dívida oriunda do contrato de empréstimo, doutor. Declarar a inexigibilidade do saldo devedor relativo ao empréstimo. Significa o seguinte, o tribunal está dizendo aí, contra qual financiadora mesmo? A Crediare. Então a Crediare que emprestou o dinheiro, e agora esta pessoa entrou em juízo e o Tribunal de Porto Alegre, Tribunal do Rio Grande do Sul, julgou a inexistência da obrigatoriedade da viúva pagar. Vai haver uma chuva muito grande de demandas. Lá no Rio Grande do Sul há uma grande quantidade de viúvas que estão entrando em juízo pedindo que não seja cobrado o saldo devedor. Quando a pessoa toma dinheiro emprestado, pelo empréstimo consignado, e morre, a dívida morre juntamente com quem fez o contrato de empréstimo. O desembargador diz aqui que a Lei 1046/50, né, 1046 de 1950, deve prevalecer por dar tratamento a especial tipo de empréstimo. E esse artigo de lei diz o seguinte, que quando
ocorre a morte, torna-se inexigível o saldo devedor. Diz claramente isto. E por unanimidade eles rejeitaram aí a preliminar e negaram o provimento então ao recurso e aí então declararam a inexigibilidade da dívida oriunda do contrato de empréstimo. E daí foi firmada uma jurisprudência, uma fonte do direito. A fonte do direito é essa decisão que surgiu lá no Rio Grande do Sul, quando a pessoa toma o dinheiro emprestado no consignado e ele morre, os herdeiros não são obrigados a pagar, diz o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Está aí uma importante notícia esclarecedora para os nossos amigos telespectadores que nos acompanham e sempre aqui estamos comentando os fatos e as notícias importantes que saem na imprensa do nosso país. Doutor Orlando, nós vamos agora a um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida com mais notícias comentadas. Avenida Rio de Janeiro, é 211, sala 17. Telefone é 3025-7498. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 6 e sábado, horário até 1h. Instalada na região norte de Londrina há 15 anos, Primo Sorvete fabrica e distribui para Londrina e região metropolitana sorvetes e massas. A Sorveteria Primos, sempre procurando agradar seus clientes, conquistando pelo sabor e qualidade. Atendemos no atacado e varejo. Primo Sorvetes, Rua Leonardo Baleiro, número 26, Londrina, Paraná. Fone 43 3337 5110. Continue ligado, daqui a pouquinho estarei com o Dr. Orlando Gomes e o programa Notícias Comentadas. Continue ligado. Rancho do Gaúcho, aberto todos os dias, inclusive domingos e feriados. Música ao vivo com o melhor do sertanejo da região. Ambiente 100% familiar. Conta com amplo espaço para crianças e estacionamento. Uma variedade de produtos coloniais, como queijos, salames, vinhos, doces e conservas. Temos amplo salão para todo tipo de festas, casamentos, aniversários e formaturas. Rancho do Gaúcho, PR 445, quilômetro 92, entre os trevos de Cambé e Varta. Fone 3398-4456. Atenção, você que quer comprar o seu carrão, venha para GV Multimarcas, o seu carro está aqui. Compra, venda, troca, financiamento fácil é com a GV Multimarcas. Acesse o site aí, você vai conferir todo o estoque, gvmultimarcas.com.br ou no telefone 3336-6001. Doutor Orlando, eu gostaria que o senhor abordasse aqui um tema que tem sido divulgado na imprensa sobre trancamento de ação penal. O que a imprensa tem divulgado sobre isso e o que realmente é trancamento de ação penal? Trancamento da ação penal. Vou dar um exemplo curtinho. Aqui em Londrina, um candidato foi processado por uma empresa que alegava que o candidato trocava voto por demanda. Fazia uma demanda, não cobrava nada, mas queria voto. 100 votos, 500 votos, 300 votos. Aí esse réu mandou tirar uma cópia de todo o processo, mandou para o tribunal, através de um habeas corpus, pedindo trancamento.
alegando que não havia nenhuma prova que justificasse o processo. O tribunal examinou do começo ao fim e entendeu que não havia nenhuma prova contra esse profissional. O tribunal, na hora, comunicou a Londrina pedindo que o juiz suspendesse imediatamente o processo, trancasse. Trancou porque não há justa causa. Pode haver engano. Não havia nada que comprovasse que o homem tivesse cometido esse crime. Tivesse trocado voto por demanda. Então o tribunal examinou, viu que não havia razão, mandou trancar. Trancar significa descer as portas. Arquivar. Arquivar definitivamente. Foi o que aconteceu aqui em Londrina com o André Nadai e sua mulher, né? Também, né? Houve o trancamento da ação, né? A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná mandou trancar a ação contra André Nadai e sua mulher. Está na Folha Londrina. Isso que é o trancamento da ação penal. Ninguém é obrigado a concordar com a denúncia ou a pronúncia. Pode sim pedir o trancamento. É no tribunal. Doutor Orlando, saiu na imprensa também essa semana aí sobre uma ação de indenização de uma pessoa com o vírus do HIV, né, a AIDS, na Justiça do Trabalho. Eu gostaria que o senhor comentasse então essa notícia. AIDS na Justiça do Trabalho. Aqui está a notícia que eu estou comentando. Uma empresa, não vou dizer o nome, que não vem ao caso, foi condenada a pagar uma indenização de R$240 mil a um funcionário por danos morais. Foi demitido da empresa por ser portador de vírus da AIDS. A decisão foi do juiz de direito da 19ª Vara Civil de Curitiba. Interessante que a questão é trabalhista, mas a indenização foi pedida na Vara Civil. Depois vamos falar sobre isso, entenderam? É uma questão trabalhista, mas a indenização foi pedida na Vara Civil. O juiz da 19ª Vara Civil foi quem deu essa decisão. Então, danos morais, quando o empregado é discriminado, empregado com AIDS, foi mandado embora e a firma foi condenada a pagar R$240 mil de indenização. O Clodoaldo, é uma matéria interessante que 240 mil é dinheiro, hein? Muito dinheiro. Ele era faxineiro. Esse empregador era faxineiro. E ó, uma notinha em cima da outra, R$240 mil. Houve na realidade aí uma discriminação, né, doutor? Exatamente. Vamos agora para o Bruno? O caso do goleiro Bruno, doutor, que está rendendo aí muitas manchetes ainda. E aí, doutor, agora uma semana aí de julgamento, onde não tem o corpo da Elisa Samúdio. E aí? Meus amigos, eu estou falando aqui o que eu ouvi hoje numa emissora do Rio de Janeiro. Um grande jurista disse o seguinte: de acordo com o processo, a vítima está viva. Não existe prova nenhuma de que ela... prova que o Bruno matou. Que o Bruno matou. Não há provas. Não existe sangue. Não existe cartucho de bala. Não existe faca ensanguentada. Não existe forca. Não existe cordinha para enforcar. Todas as provas que a polícia aí que checou, nada se confirmou. Nada ficou confirmado. E é o seguinte, para o advogado, que interessa está no processo. O advogado vai em cima do que está nos autos. Esse comentarista diz o seguinte: nos autos, pelos autos, ela está viva. E a defesa, inclusive, diz que está viva e dá o nome dela lá. Exatamente. E aí
E aí tem aparecido várias pessoas aí dizendo que ela está viva, que viu, que ela está em outros países. Né? E aí lança-se dúvidas. Realmente, doutor, sem corpo, sem prova, sem nada no processo... Não há prova. Não há prova. E olha sem prova, pode haver condenação? Pode não ver. A prova é o alicerce da condenação. E, meus amigos, aqui é o seguinte, vejam bem. Este crime é da alçada do tribunal do júri. São 25 jurados que são sorteados, 7 são ressorteados e 7 vão ali para decidir. Os advogados fazem a defesa. E são os 7 jurados que decidem. Eu, particularmente, sou contra o tribunal do júri, porque é tão difícil julgar, é muito difícil. A prova de que é difícil, vocês veem lá no mensalão. Um ministro julga de uma forma, o outro julga de outra. O entendimento é de cada um, né? É onde há a mente humana decidindo, é difícil. Agora, um caso como este, do Bruno, na mão dos jurados, é realmente questionável, mas não há outra solução. A solução é ele passar pelo... Quer dizer, a justiça agiu certo, mandando-o ao tribunal do júri. Mas, saibam de uma coisa, minha gente. O processo não traz a prova da morte. É o mesmo que se alegasse que alguém deu um cheque sem fundos. Mas cadê o cheque? Cadê o cheque? Então não há estelionato. Meus amigos, realmente é um assunto relevante e que tem polarizado a atenção do público. Grande quantidade de massa humana tem comparecido para assistir a esse julgamento. Sem prova, não há crime. Há alegação de um crime, mas cadê o morto? Fica aí essa interrogação. Doutor, mesmo sem a prova, pode haver condenação? Olha, mesmo sem a prova, pode haver condenação. Como o senhor disse, a mente humana ali, se eles entenderem ou agir pela emoção... É porque ali é o seguinte, a promotoria alega que houve o crime, que foi ele e que seus companheiros que mataram. E vai sustentar essa tese. Do outro lado, a defesa diz que não houve crime. Por quê? O corpo não apareceu. Aí os jurados examinam e admitem que houve a morte ou admitem que não houve. Se admitir que houve a morte, poderá haver a condenação? Sim. Poderá haver a condenação. E o caso poderá ir até ao Supremo Tribunal Federal. Realmente é um caso bastante delicado. Muito delicado. A questão processual muito complicada mesmo. E vamos aguardar, né? Porque, na verdade, a morta não apareceu. E a prova da morte é o atestado de óbito. Cadê o atestado de óbito? Cadê o laudo? Cadê o laudo que comprove a morte dessa mulher? Não há. Doutor Orlando, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Notícias Comentadas, que volta amanhã neste mesmo canal. Lembrando que o nosso programa inédito, todas as quintas-feiras às 23 horas e em diversos horários alternativos aí durante a semana. Meus amigos, vamos chegando ao final. Aqui são notícias comentadas, comentando aqueles assuntos de interesse social e que outros a falar, nós estamos reprisando a matéria.